Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos na Tua presença, nós te agradecemos, Pai, pelos louvores, pela adoração, te agradecemos por essas imagens, pelo relatório, Senhor, que estamos vendo, pelas coisas que estão acontecendo no meio do Teu povo, no meio dessa igreja. Agora, Pai, quero te pedir uma bênção, Senhor, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Permite que a meditação dessa noite possa lhe trazer vida, possa lhe trazer encorajamento, possa lhe trazer edificação. Pai, nós te pedimos agora no nome de Jesus, unge os meus lábios, unge o meu coração, meu Deus, fala e que meu irmão possa entender, que ele possa compreender essa palavra como vinda de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, diz a palavra de Deus no versículo 15, do capítulo 5 de Efésios, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, verso 17, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então, assim, falando rapidamente, eu quero dizer para você, querido, que o tempo é o nosso maior bem, Eu já falei sobre esse assunto na igreja, quero apenas voltar à sua lembrança. A nossa mais valiosa commodity, como diz os economistas, as commodities, Você poderia estar vivendo em outro tempo, ou poderia nem estar vivendo nesse tempo, mas Deus escolheu para que você vivesse nesse dia. Deus escolheu, é a vontade de Deus que você esteja nesse momento, nesse mundo. Você poderia ter vivido no passado, ou poderia nem estar vivendo, ou poderia ainda viver no futuro, ainda nascer no futuro, mas Deus escolheu que você vivesse nesse tempo. Então esse é um presente de Deus. Por isso o tempo, ele é a nossa mercadoria mais valiosa, o nosso bem mais valioso. Você pode ganhar muitas coisas, você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar isso, ganhar aquilo, mas você não pode alongar o tempo, você tem apenas o tempo certo. Nós só temos aquela medida de tempo para vivermos, Nós só temos aquele número de dias que o nosso Criador, quando nos criou, Ele estabeleceu, tá certo? Então, veja bem, a grande questão é que o valor do tempo, tá certo? Nós temos que valorizar o tempo, porque nem sempre nós estaremos aqui. Nem sempre nós vamos estar aqui, Como se gasta dinheiro, tá certo? Se gasta o tempo. Ou investimos o dinheiro, ou investimos o tempo, ou jogamos fora o dinheiro, ou jogamos fora o tempo. Nós podemos jogar fora o tempo, nós podemos gastar o tempo, nós podemos usar o tempo, nós podemos aproveitar o tempo, nós podemos construir no tempo que nós temos, tá certo? Ou vivemos com ou sem propósito, com ou sem foco no tempo, Nós podemos viver, apenas sermos levados no tempo, Mas nós podemos viver com propósito, nós podemos viver com um objetivo em mente. Podemos aproveitar o tempo, podemos gastar o tempo de maneira em vão, ou remindo o tempo, ou desperdiçando o tempo. Temos a responsabilidade de usar o tempo que Deus nos deu, tá certo? De maneira que a gente possa usar de maneira sábia. Diz o apóstolo Paulo, andando com prudência, vede prudentemente como andais, tá certo? Para que você possa aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. A grande pergunta é, como é que nós estamos usando o tempo? A outra pergunta é, será que estamos usando o tempo de maneira sábia? Será que nós estamos aproveitando esse tempo que Deus nos deu? Será que você está aproveitando esse momento da sua vida que Deus nos deu, ou que Deus te deu? Então essa é a pergunta. A outra coisa que eu queria meditar com você é, não jogue fora um presente valioso. Não jogue fora uma coisa preciosa, Tá certo? Um homem riquíssimo no mundo, se ele tem 80 anos, ele daria toda a fortuna dele para ele ter 20 anos, querido. Para ele ter 15 anos, Mas ele não pode mais comprar, ele não pode mais retroagir, O tempo não retroage, o tempo
volta, né? Então, ali acabou o tempo para ele, né? Os dias dele estão muito limitados. Enquanto que um homem de 20 anos de idade, ele tem, ou de 15 anos, de 18 anos, ele tem toda uma vida pela frente. Ele tem a coisa mais preciosa, que é o tempo, né? Que Deus lhe deu para viver. Então, passar horas e horas, tipo, nas redes sociais, passar horas e horas checando fofocas, passar horas e horas curtindo a vida sem propósito, andando para cima e para baixo, sem razão, né? Isso não é remir o tempo, né, querido? Isso não é aproveitar o tempo, não é comprar o tempo, tá certo? Aproveitar. É claro que nós precisamos também do lazer, nós precisamos também da folga. Nós precisamos. Eu me lembro quando eu era criança, que a minha irmã me falava, olha, meu irmão, tem tempo para comer, tem tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar, tem tempo para dormir, tem tempo para tudo. Inclusive o próprio Salomão diz isso, né? Que existe tempo para todo o propósito debaixo do céu, no seu livro de Eclesiastes. Então veja, a grande pergunta é, conversando com alguém horas e horas, assuntos que não levam a nada, entendeu? Será que nós estamos aproveitando o tempo, né? Será que nós não estamos de alguma forma desperdiçando esse bem que não volta mais, essa preciosidade, essa riqueza, né? Dos dias, das horas que Deus tem nos dado? Olha, hoje é dia 20 de julho, quem garante que nós vamos viver um outro 20 de julho, né, amado? Quantas pessoas partiram nessa pandemia? Só no Amazonas mais de 3 mil pessoas partiram e acabou o tempo para eles, né? Mas para você, meu amado, para nós, Deus nos conservou, Ele nos deu a vida, Ele nos deu segurança. Então, o que é que nós vamos fazer com esse tempo precioso, com esse alongar dos anos que Deus nos deu, né? Então, uma pergunta para a gente ficar meditando. Uma outra questão aqui que eu coloquei: toda vez que você coloca a cabeça no travesseiro no final do dia, você se pergunta, como foi que eu passei o meu dia hoje? Será que eu vivi hoje um dia com propósito? Será que eu investi bem o meu tempo? Será que nesse dia que hoje Deus me deu, o que foi que eu fiz nesse dia? A gente, quando se deita, a gente pode fazer uma reflexão, né? A gente pode pensar, bem, hoje eu fiz isso, hoje eu andei, eu falei, eu trabalhei, eu produzi, eu fabriquei algo, eu produzi algo com as minhas mãos. Eu fiz alguma coisa, né? Então toda vez assim que eu não faço nada, que eu desperdiço o tempo, me dói a consciência, porque eu poderia ter aproveitado, eu poderia ter feito mais, né? Eu poderia ter investido melhor as minhas horas, eu poderia ter estudado, eu poderia ter aproveitado melhor, né, o tempo. Então toda vez que você coloca a sua cabeça ao travesseiro, né, que o seu juízo sossega, né, que tudo se acalma em volta de você. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você abençoou alguém com esse tempo que Deus te deu, né? Você levou a palavra dele, a palavra do Senhor para alguém? É tão lindo quando a gente termina o dia assim: eu evangelizei alguém, eu falei de Cristo, eu orei por alguém, eu li a Bíblia para alguém, eu conduzi alguém a Cristo, né? Eu tive um tempo com meus filhos, eu brinquei com eles, eu passei um tempo, eu participei da criação deles. Isso é lindo. Eu fiquei um momento de oração, eu me ajoelhei um período de tempo, eu estive com o Senhor, né? E Deus me abençoou. Então hoje eu estou concluindo esse dia, Pai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro. Eu produzi alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, eu escrevi alguma coisa, tá certo? Então quando a Bíblia diz que nós devemos viver o nosso tempo com propósito, qual tem sido o propósito da sua vida, querido? Qual tem sido o propósito, né? Apenas viver por viver, viver por viver, vem mais um dia, vem mais um dia, vem mais um dia, e nada acontecer, né? Nós temos que ir crescendo aos poucos, né? Como uma criança que ela vai, todos os dias ela vai aprendendo, ela vai crescendo, ela vai evoluindo até se tornar um homem, né, amados? Da mesma forma nós temos que ir aprendendo cada dia, né? Aprendendo, estudando, dando passos, crescendo, amadurecendo, né? Desenvolvendo, tá certo? É isso que Deus quer para nós, querido. Então, quando você coloca a cabeça ao travesseiro no final do dia, você se pergunte-se a você mesmo, faça um exame da sua consciência e pergunte: meu Deus, eu remi o tempo hoje, tá certo? Então eu quero dar para você, meu querido, nessa tarde, nessa noite, aliás, né, final de live,
algumas sugestões para você aproveitar melhor o seu tempo, tá certo? Eu queria que você estabeleça alvos, né? No curto, no médio e no longo prazo, tá certo? O que é isso? Estabelecer alvos. Olha, nessa semana eu quero fazer isso, eu quero construir isso, eu quero visitar alguém, eu quero fazer isso. No médio prazo, olha, eu quero me formar, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um curso, eu quero crescer nessa área, eu quero aprender computação, né? Eu quero aprender a mexer com computadores, né? Eu quero crescer, fazer alguma coisa em termos produtivos, né? Eu quero melhorar a minha profissão, eu quero estudar um pouco mais, para me aperfeiçoar no meu trabalho, para eu crescer. Isso é médio prazo. E no longo prazo, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero poder ajudar alguém, eu quero ter o meu lar, eu quero estabelecer minha família, eu quero ser alguém que vai ajudar outra pessoa. Isso é coisa linda, né, amados irmãos? Tá certo? Então veja, o que é que você vai realizar essa semana, por exemplo, até o final desse ano, ou daqui a 5 anos, né? Se Deus nos der a graça de vivermos daqui a 5 anos. Não gaste mais o tempo fazendo um curso que você não quer aquilo, né? Faça o curso que você realmente quer fazer, que você quer estudar. Não perca tempo com coisas que não vão levar a nada, meu amado. Não perca tempo. Não gaste um segundo da sua preciosa vida com algo que não te leva a nada, né? Tá certo? Travando lutas, né? Inúteis, travando discussões inúteis, ou focando na vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a sua vida. Eu sou uma pessoa focada, eu quero ser focado, né? Eu não quero saber literalmente do que está acontecendo no mundo, eu quero focar no meu trabalho, eu quero focar nas minhas coisas, aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, né? E essa obra está crescendo. Eu queria convidar você, querido, a gente ter uma direção, a gente focar num propósito. Tá certo? Eu quero que meus irmãos cresçam, das outras igrejas cresçam, outros pastores cresçam, mas eu vou focar no meu trabalho. Esse é o meu objetivo, né? O que eles estão fazendo, eu oro para que dê certo, está tudo bem, mas o meu olhar está dentro daquilo que eu estou fazendo, tá certo? Então é isso que eu queria convidar você, a não se incomode, a não ligue, a não visualize, a não fique checando, né, o que os outros estão. Não, deixe os outros para lá. Vamos focar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E vamos fazer no tempo que Ele nos deu para fazer. Tá certo? Que é agora. Esse tempo chama-se agora, né? Então, a vida do passado, ela não volta. O passado não volta, né? As outras pessoas estão caminhando na sua caminhada. Então, nós vamos focar no nosso trabalho missionário, jovem, novo convertido, foque na palavra, né? Esqueça o mundo. Eu me lembro bem do apóstolo Pedro, né? Quando eu estava andando sobre as águas e olhando para Jesus, ele caminhou com Jesus, mas de repente ele começou a notar os ventos, o mar, as ondas, né? E ele começou a afundar. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Cristo, que nós começamos a afundar. Quando eu começo a olhar para a vida do irmão, quando eu começo a focar no meu irmão, quando eu começo a apontar o dedo, quando eu começo a ver a dificuldade, quando eu começo a olhar para os problemas, eu vou afundar. Mas quando eu começo a olhar para Jesus, quando eu começo a olhar para o Senhor da glória, o Deus que me chamou, adorando o Senhor, eu vou andar, tá certo? E eu vou andar uma longa caminhada, eu não vou perder tempo. Então eu quero convidar você, meu amado, a não perder tempo. Tá certo? Esse dia que nós estamos vivendo hoje, dia 20 de julho, nunca mais vai voltar. Esse dia nós não viveremos mais. Nós podemos viver outros 20 de julho, mas esse especificamente nunca mais. Então veja, é uma coisa preciosa. Nós não podemos viver uma vida sem razão, sem propósito. Paulo fala que devemos aproveitar o máximo. Paulo fala que devemos aproveitar o máximo o tempo que Deus nos deu. É isso que ele quer dizer com Efésios capítulo 5 e verso 16. Então, existe uma outra razão por que nós devemos remir o tempo. Existe uma outra razão por que nós devemos aproveitar o melhor do tempo. Sabe por quê? Porque diz lá no profeta Isaías, capítulo 55, verso 6. Veja o que diz aí, lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha essa palavra, enquanto, né? É um advérbio de tempo, né? Enquanto, né? Então existe um determinado limite na minha vida que eu vou poder buscar o Senhor. Esse espaço de tempo, essa janela de tempo é chamada enquanto,
né? Enquanto, né? Eu para cá eu não posso mais voltar, então eu tenho um espaço. Eu não posso garantir a minha vida amanhã, você não pode garantir a sua vida amanhã. Então, enquanto você pode, né? Diz a palavra de Deus, busca o Senhor enquanto, nessa janela, nessa oportunidade que Deus nos deu, você pode achá-lo. Ele está bem aí do seu lado, Ele está do seu lado, querido. É só você abrir o seu coração para Ele. Ele está aí do seu lado. E diz, enquanto se pode achar, invoca-o enquanto Ele está perto. Ele está perto, Ele não está longe, tá certo? E Ele continua dizendo, tá certo? Que aproveite esse tempo então para se aproximar do Senhor. Esse dia maravilhoso, aproveite para se aproximar do Senhor amanhã, dia 21 de julho, quando amanhecer o dia e você poder ver o sol nascendo, né? E você dizer, meu Deus, Tu me desse a oportunidade de viver mais um dia, eu quero viver para Ti, Senhor. Aí você pega a palavra dEle, você lê a palavra do Senhor, né? Você ora, você ouve louvores, a sua mente se renova, né? A sua mente se renova, os pensamentos de Deus entram no seu coração. Esse é o tempo. E aí você sai para o seu trabalho, para a sua atividade, cheio da presença de Deus, glorificando o Senhor, ouvindo um louvor no seu carro, adorando o Senhor. Isso é maravilhoso, amados, né? Você está aproveitando o tempo, aproveita o tempo para se aproximar mais de Deus, aproveite esse tempo para fazer o que é certo, né? E não fazer mais aquilo que é errado, aquilo que é errado, não faça mais. Aproveite esse tempo para você se aproximar da Bíblia, para você ler. Eu quero convidar você, especialmente você que é novo convertido, que está chegando agora, leia os Evangelhos. Começa lendo o livro de Mateus, depois Marcos, Lucas, João, os livros do Novo Testamento, né? Agora, breve, nós vamos ter aula, nós vamos ter esse curso, né, do Caminho para o Crescimento online, onde você pode estudar a Palavra de Deus. Então aproveita, meu amado, esse tempo para você crescer na fé, para você conhecer esse Deus maravilhoso, para você se aproximar da igreja, para você vir para a igreja, né? Esse período em que o Senhor está nos dando essa abertura, né, que o Senhor nos deu. Aproveita, meu querido, aproveita para te aproximar. Eu quero dizer para você, quando você se aproxima de Deus, quando você aproveita, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Você está ganhando tempo, você está fazendo o seu tempo. Sabe por quê? Porque quando você está na presença de Deus, tudo que você for fazer vai dar certo. Os passos que você for fazer, você vai dar, vão ser confirmados, porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, ou são ordenados pelo Senhor. Ele vai confirmar os seus passos, mas se aproxime do Senhor, busca o Senhor enquanto você pode achar. Aproveita para você se aproximar mais, aproveita para você orar, para você ficar mais tempo na presença de Deus, tá? Aproveita para pedir perdão, aproveita para arrumar as coisas, né? Aproveita para consertar com as pessoas que você feriu, que você machucou, tá certo? Aproveita esse tempo para crescer como crente, como pessoa, como líder. Acho lindo, conversando com líderes ontem, né? Com Rames, né, Khaled? O Rames falando dos contatos que ele está fazendo. Fiquei tão feliz, né? Pastor, nós estamos reunindo na casa da minha sogra, da minha mãe, estamos reunindo. Oh, amados irmãos, que alegria ver o entusiasmo desse casal, né? Regina, Rames, um casal maravilhoso do Senhor. Sabe o que acontece? Eles estão aproveitando o tempo. Agora eu pergunto de você, será que eles têm tempo? Não tem, ele trabalha o dia todo, querido, é uma mulher ocupada, tem crianças, entendeu? Não tem, é apertado, mas o pouco tempo que eles têm, eles estão servindo o Senhor. Então parabéns, Rames, parabéns, Regina, tá certo? Eles estão aproveitando esse tempo. Tá certo? Que tal passar mais tempo com a sua família, com os seus filhos, curtir quando eles são criança, né, amados? Tão lindo eles aprendendo a dar os primeiros passos. Eu tenho um neto agora, né, que agora está dando os primeiros passos e tal, aquela coisa toda. É tão maravilhoso isso. Irmãos, isso é um presente de Deus, é um privilégio que o Senhor tem nos dado. Tá certo? Aproveite para passar tempo com os seus discípulos, para conversar com eles. Tá certo? Para refletir sobre o seu ministério, sobre o seu propósito, sua existência, porque eu quero dizer para você, querido, tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Eu quero concluir essa mensagem orando por você e apenas citando as palavras do Salmo 90. Olha o que o Salmo 90 diz. As palavras do Salmo 90
a partir do seu versículo 4, poderíamos ler todo ele, você pode ler todo o Salmo 90, mas a partir do versículo 4 diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos, ó Senhor, como o dia de ontem que passou. Aleluia. Esse é um Deus maravilhoso, né? Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como uma torrente de águas. Somos como sono, são como o sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Essa é a nossa vida, querido. De manhã nós florescemos, crescemos, à tarde secamos e acabamos, né? Essa aqui é a vida, né? De madrugada floresce, cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Esse é o verso 7 do Salmo 40. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ele sabe tudo sobre você. Esse Senhor, Ele sabe tudo sobre mim, Ele sabe tudo sobre você. Nós não podemos esconder nada do Senhor, Ele sabe tudo, querido. Então a melhor coisa que tem é ser sincero com Ele, porque Ele sabe, Ele conhece tudo. Ele diz: diante de ti pusestes as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um canto ligeiro. A nossa vida. É interessante, amados irmãos, eu estou fazendo 63 anos esse ano e eu posso ver, a gente viu grandes artistas, grandes homens no passado, e a gente vai ver, né? A gente vê os filmes deles, tudo jovem, bonito. Quando a gente vai ver hoje, amado, tudo velho, tudo acabado, né, querido? Isso é um processo natural da vida. As pessoas vão passar, né? As pessoas vão, nós passamos, querido. Você está passando. E ele diz aqui, pois os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um canto ligeiro. Eu posso olhar para trás e ver 50 anos passaram assim, meu amado. Passaram assim. 30 anos se passaram assim na nossa vida, né? Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, diz o Moisés. E se alguns, pela sua força, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando por essa vida, né? Um ator que eu gosto muito, Charles Heston, né, que fez aquele filme Moisés, Charles Heston, um ator famoso, hoje com cerca de 90 anos de idade, né, amados? Eu estava vendo outro dia um vídeo dele, ele falando com a esposa dele outro dia. Eu estava dizendo, meu Deus, esse homem foi um homem tão forte. Ele fez aquele filme Moisés, não sei se vocês lembram. Era tão bonito, né? Hoje um homem bem velhinho. Os anos se passaram, querido. Então, ele diz aqui que alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois cedo passamos e nós voamos, nós somos cortados e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, tá certo? E a tua cólera, tá certo? Quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Aí ele diz, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar, a valorizar. Oh, meu amado, Ele te deu esse dia. Entenda, por favor, o que eu estou falando com você é no seu coração. Ensina-nos a contar o nosso dia de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que o Senhor te dê sabedoria, meu amado, para viver esse dia. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça. Queria fazer uma oração com você, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos colocando a vida do meu irmão diante de Ti, da vida da minha irmã. Que essa meditação de hoje possa fazer com que ele reflita, meu Deus, no valor, na importância desse tempo que o Senhor tem dado para eles. Meu Deus, nos ajuda a aproveitar esse tempo para nos aproximar mais de Ti, para nos voltar ao nosso coração, para nos convertermos a Ti, Senhor. Abençoa meu irmão, a minha irmã. Oh Deus, coloca um desejo no coração dele, um desejo no coração da minha irmã, do meu irmão, de se voltar para Ti, de Te conhecer, Jesus, a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Nós queremos Te louvar por isso, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém.
Meu amado irmão, que Deus abençoe você. Amém? Tenha uma boa noite. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Na terça-feira. Que Deus abençoe. Tchau.